Olá, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam a ver-me e a ouvir-me em condições. Eu vou pedir a todas as pessoas que estão aqui já presentes em sala que coloquem aqui no chat se estão a ouvir bem, se estão a ver-me bem e de onde é que estão a ouvir-me. E até que nós também possamos ter aqui mais pessoas que estão a entrar nesta chamada, possamos ter aqui um momento em que sabemos todas as pessoas que estão aqui na sala de onde é que vem? Barcelos, boa noite Barcelos, olá Fernando, uma excelente noite, uma noite encalorada que nós todos hoje, tropical, 5 estrelas, perfeito. Caldas da Rainha, Marina, beijinhos, Lisboa, Lúcia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje sou eu que tenho o prazer e a honra de estar aqui convosco a dar-vos esta apresentação sobre esta oportunidade fantástica que nós todos temos e é de facto uma honra para mim. São as primeiras vezes que eu estou a fazer esta apresentação e por isso estou muito entusiasmada também por poder partilhar tudo aquilo que eu estou a viver, tudo aquilo que eu estou a sentir com todos vocês. Espero que tenhamos pessoas aqui também novas hoje nesta apresentação que possam aproveitar tudo aquilo que nós estamos a sentir e a viver enquanto comunidade, porque estas apresentações que nós temos semanalmente servem exatamente com esse propósito, para que todos nós possamos perceber este conceito que nós temos em mãos e como é que nós podemos tirar mais partido de toda esta experiência e toda esta comunidade que agora começa em Portugal. Antes de mais, e passando a apresentar-me, o meu nome é Ana Batista, para quem ainda não sabe quem sou. Estou nesta comunidade faz 2 meses e resolvi abraçar esta oportunidade porque faz e vai de encontro a tudo aquilo que eu também procuro. Procuro um estilo de vida melhor, não só para mim, mas também para a minha família. Procuro experiências, procuro ter algo que me faça sentir e do qual eu me conecte e também outras pessoas possam experienciar tudo isto. E é por essa razão que eu hoje estou aqui também a dar a minha visão, a dar aquilo que eu sinto com toda esta apresentação e espero para ti que estás hoje pela primeira vez a ouvir esta apresentação, seja ao vivo, seja numa gravação, possas perceber tudo aquilo que está aqui envolvido. E se tu estás aqui hoje pela primeira vez e de alguma forma foste convidado e achaste que numa primeira abordagem, vá, sejamos sinceros, podias achar que isto seria sobre viagens, bem, vamos ser sinceros. Também é, mas não é só sobre viagens, mas sim sobre vida. E vida acho que é aquilo que todos nós procuramos, todos nós vivemos, mas a verdade é que muitas das vezes sobrevivemos a uma condição, a uma realidade que nos foi imposta, que de alguma forma culturalmente foi-nos dita que é assim que temos que fazer para podermos ter mais, melhor, e a verdade é que andamos aqui todos aqui num círculo, muitas pessoas chamam-lhe a roda dos ratos, a verdade é que é aquilo que muitas das vezes acabamos por ter, por sobreviver. Nem todos sobrevivem, muitas das pessoas que podem estar aqui nesta apresentação podem sentir que, de alguma forma, já conquistaram algo daquilo que sonharam, algo daquilo que ambicionaram, mas a verdade é que muitas das vezes sentimos um vazio. E se tu estás hoje aqui nesta chamada e se estás a ouvir esta apresentação porque alguém te convidou, presta atenção. Tenta perceber o conceito daquilo que nós vamos falar aqui. Não, não é sobre viagens. É sobre aquilo que muitas das vezes faz-nos falta num dia a dia que é mais corrido, num dia a dia que muitas das vezes estamos muito desconectados uns com os outros. E assim, hoje, estamos aqui numa quarta-feira, numa noite que dizem que é tropical, e a verdade é que hoje, e eu estou a falar-vos a partir de Lisboa, está uma noite daquelas em que há pouco chegávamos a casa, estavam 32 graus e por isso é sem dúvida uma noite tropical. E acho que faz de todo um mote para nós apresentarmos também muito daquilo que hoje temos aqui para falar. Então, quando nós falamos sobre a MWR Life, e é isso que estamos aqui hoje, uma quarta-feira à noite a falar, falamos sobre vida. E esta oportunidade assenta em 3 pilares. Ouçam bem, 3 pilares. E são 3 pilares que, de alguma forma, como eu falei no slide anterior, independentemente daquilo que nós já atingimos ou já ambicionámos ter ou que já até temos de alguma forma, nós queremos que a nossa vida assente, seja em experiências, seja em comunidade, porque nós todos somos seres sociais e
por último, em crescimento, quando estes três pilares, todos eles se conectam uns nos outros. E quando nós falamos em tudo isto, experiências, comunidade e crescimento, assentamos dentro de num modelo de negócio e num veículo que nos permite atingir isso. E sim, indústria das viagens. E quando nós falamos em viagens, eu não falo em viagens, eu falo em férias. Férias porque este é o nosso estilo de vida, é aquilo que nós ambicionamos. Quantos de nós trabalhamos um ano inteiro, 11 meses do ano, vá, para podermos ter 3 a 4 semanas de férias? É aquilo que nós muitas das vezes quando falamos com alguém numa conversa simples, de circunstância, de café, socialmente perguntamos onde é que vais de férias este ano, para onde é que tu vais com a tua família e naturalmente este tema de conversa surge. Porquê? Porque é algo que eu não vou criar uma necessidade em alguém. É algo que todos nós, de alguma forma, já sentimos, ambicionamos, desejamos estar de férias, ter um estilo de vida que nos permita ter mais experiências e podemos viver isso, eu posso dizer, 12 meses do ano. Então, quando nós falamos na MWR Life, e para quem está aqui pela primeira vez e é mais curioso e pergunta, mas o que é que significam estas siglas? Making Wishes Real. Em inglês, porque a empresa é americana, estamos a falar de uma empresa que já está no mercado há mais de 13 anos, fazer dos nossos desejos ou dos nossos sonhos realidade. E quando nós trabalhamos para que tudo isto seja verdade, nós estamos a construir vida. Então a MWR Life é uma comunidade exclusiva, privada, para membros. Membros que querem desfrutar de mais benefícios, porque gostam de viajar, gostam de ter férias, gostam de ter experiências, mas gostam de ter isto de uma forma mais inteligente. E quando eu falo de uma forma mais inteligente, com benefícios, que já lá vamos ver quais são estes benefícios que nós temos para todos os membros que são que fazem parte desta comunidade, ou então um membro que, para além de todos estes benefícios, partilha todas estas experiências. E a partir do momento em que partilha com mais pessoas sobre esta comunidade, sobre esta oportunidade que faz com que nós todos tenhamos todos estes benefícios, pode começar a ganhar como Lifestyle Ambassador. Mas já lá vamos. Aqui o que eu quero que vocês retenham numa primeira análise é que todo este conceito existe para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas a deixarem de adiar tudo aquilo que muitas das pessoas dizem é uma necessidade, ou é um sonho, ou gostava de fazer para passar a ser o seu próprio estilo de vida. Então, quando nós falamos de experiências, e aqui retenham isto, muitas das pessoas, quando ouvem falar em experiências, ou falam em viagens, ou férias, nós, hoje em dia, todos nós, de alguma forma, podemos viajar, seja em família, existem tantas oportunidades de nós viajarmos, mas a experiência em si, as memórias que nós podemos reter, ou a possibilidade de fazermos isto, mas em comunidade. E quando eu falo em comunidade, até falo daquela comunidade mais próxima de nós, da nossa própria família. Então, hoje em dia, todo aquele conceito de luxo que nós conhecíamos tornou-se completamente, eu posso dizer, obsoleto. Porquê? Porque o luxo passou a ser acessível a todas as pessoas. Mas o que não é acessível a todos são as experiências que nós podemos ter, os momentos que nós podemos ter, as memórias que nós podemos ter, partilhando tudo isto com o outro. E é isto que esta oportunidade nos oferece. São experiências que nós podemos ter uns com os outros enquanto comunidade que nos reconecta, que nos faz sentir pertença de algo maior. Então, hoje em dia, as experiências, como eu digo, já não são um luxo, mas são uma necessidade. Nós todos podemos viajar de alguma forma, mas depois aquilo que nós experienciamos, aquilo que nós vivemos enquanto viajamos, é isso que torna útil, único. Então, viajar muda todo este conceito. É nós podemos saber como é que nós podemos tornar isto, de alguma forma, algo único e que só é exclusivo para nós. E como é que nós fazemos isso? Através da nossa própria plataforma. Esta plataforma é exclusiva. Recordam-se que eu vos disse que a MWR Live é um membro exclusivo para membros. Membros que escolhem viajar, que escolhem um estilo de vida de uma forma mais inteligente.
E para podermos tirar partido de todas as experiências, de todas estas memórias, tudo aquilo que nos reconecta, nós temos um ecossistema. Este ecossistema, nós temos acesso a muitas destas plataformas que nós temos aqui, desde descontos, desde hotéis, cruzeiros, desde transferes, resorts, tudo isto está acessível a cada um de nós que já é membro. E todos nós podemos usufruir de tudo isto. E com a Travel Advantage, nós temos não só eu chamo-lhe um duty free. Todos nós que já viajamos, todos nós que já passamos pelos aeroportos, conhecemos muitas das vezes toda a experiência que está em volta de nós podemos viajar. E então nós aqui também temos isto tudo englobado dentro da nossa própria plataforma. E agora vem uma pergunta para todos nós. Nós temos uma plataforma única, exclusiva para nós, membros, podemos viajar, podemos ter benefícios exclusivos só para nós, mas é importante que nós também tenhamos todas as acreditações que fazem com que nós tenhamos mais confiança e possamos também partilhar com outras pessoas toda esta experiência. E para isso nós temos parcerias, nós temos acreditações em todas as áreas e o mais importante de tudo, que muitas das pessoas hoje em dia, quando viajam, sentem. É a falta de apoio, é a falta de suporte. E nós temos, dentro da própria nossa plataforma, disponível a todos os membros que estejam, como eu digo, em circulação, ou seja, que estamos todos a viajar, e é isso que nós queremos fazer deste nosso estilo de vida um estilo de vida que nós possamos viajar cada vez mais, mas que tenhamos suporte. E suporte para todos os imprevistos. E que não tenhamos de passar por robôs ou por pessoas que não fazem parte daquilo que nós estamos a viver. Por isso, todos nós como membros, e é algo que nós damos muito ênfase, temos um suporte 24 horas em que, através de várias plataformas, nós podemos ter acesso a todo um suporte que nos ajuda durante a nossa viagem. Mas vivemos num mundo que cada vez mais evolui. As tecnologias hoje em dia acabam por ajudar-nos no nosso dia a dia e claro que nós, enquanto clube e clube privado, temos também um agente de inteligência artificial que nos ajuda, enquanto membros, podemos explorar também todas as nossas viagens e fazer os nossos próprios itinerários. Quantos de nós, quando pensamos em viajar, a conhecer um novo destino, a irmos com a nossa família ou a ir com um grupo de amigos e pensamos, mas como é que eu vou saber quais são os melhores locais? Como é que eu vou poder experienciar as melhores atividades? Pois bem, nós temos um género de mordomo, eu gosto de lhe chamar mordomo, um mordomo de inteligência artificial, que a partir do momento em que nós descrevemos para onde queremos ir, nas datas que queremos ir, com quem queremos ir, com o nosso budget, com o nosso orçamento para a nossa viagem e as atividades das quais nós gostamos de fazer, que vão de acordo ao nosso perfil, todo este mordomo inteligente vai criar todo o nosso itinerário, mostrando em cada dia o que é que nós podemos fazer e o melhor de tudo é que nós podemos reservar imediatamente tudo aquilo que nós vemos enquanto itinerário para esta viagem que nós gostaríamos de fazer, mediante tudo aquilo que eu defini, e posso comprar logo todos os acessos, seja a eventos, seja a concertos, seja a espetáculos, seja a museus, tudo aquilo que faça parte do itinerário que o nosso mordomo artificial decidiu ou concebeu para que nós possamos fazer. Então aqui ficam algumas das vantagens, e olhem bem para estes números, algumas das vantagens, enquanto nós, membros que fazemos parte de um clube exclusivo, temos acesso. Quando vocês veem aqui outras plataformas, estamos a falar de Bookings, Expedia e muitos outros sites, sejam agências de viagem tradicionais, sejam agências de viagem online, todos são os preços que, mais ou menos, para estes destinos que aqui temos como exemplo, nós costumamos ver. E todo o valor que vocês veem como Travel Advantage é o valor enquanto nós, membros, temos acesso porque pertencemos a este clube. Então temos aqui uma grande vantagem. E quando eu te falo que nós pertencemos a um clube e nós acabamos por ter acesso a benefícios e a descontos e a uma forma de viajar cada vez mais inteligente, só acessível a nós membros que já fazemos parte, é isto que nós temos aqui. E temos aqui descontos que vão de 35% a 51%. Então esta comparação, como vocês veem aqui, e eu referi
logo quando vos apresentei estes valores, é com todos os operadores tradicionais que a maioria das pessoas já conhecem. Mas agora a pergunta que todas as pessoas fazem: ok, mas como é que vocês, enquanto membros, têm acesso a uma plataforma exclusiva que só é vossa, mais ninguém consegue ter acesso e conseguem ter acesso a estes valores, a estes preços? Porque a maioria do comum do mortal vai pagar 51% a mais ou 35% a mais. Pois bem, com este slide eu espero que vocês consigam entender mais ou menos onde é que fica aqui a diferença. Enquanto, e tenho aqui um exemplo muito fácil de entender. Imaginem a Coca-Cola, todos conhecem a marca Coca-Cola, sabem que a Coca-Cola, enquanto produtora, até chegar ao consumidor, vai ter que passar por todos estes intermediários. Ok? Portanto, a Coca-Cola é produzida a um valor, mas quando chega a nós, enquanto consumidores, o preço já teve que ser dividido, ou o lucro, por assim dizer, preço de produção até chegar ao preço de compra, teve que ser dividido para se pagar a todas estas pessoas que estão no meio de toda esta cadeia, certo? Todos nós conhecemos este conceito. Pois bem, a Travel Advantage, enquanto ecossistema só acessível a nós enquanto membros, compra diretamente ao fornecedor. Aqui quem é o nosso fornecedor? São os hotéis, ou as cadeias, os resorts, ou são todos os fornecedores e operadores que atuam nesta área específica do turismo. E então, assim, quando eu compro diretamente ao fornecedor, eu não vou ter que pagar o valor a todas estas pessoas que vai encarecer o valor quando chega ao público final. Entendem este conceito? É simples. Resposta dada. Como é que vocês conseguem ser tão competitivos? Como é que vocês conseguem ter tantos descontos, tantas vantagens? Porque nós compramos diretamente aos grossistas, neste caso, aos hotéis, aos operadores que vocês conseguem ver aqui. Então, quando nós também analisamos este modelo de negócio e tentamos entender como é que opera a nível de toda a distribuição, pensamos num negócio num negócio fixo, em que todas as pessoas, para poder adquirir um produto, acabam por pagar esse produto. Aqui nós seguimos a tendência de mercado hoje em dia. E todos nós, de alguma forma, já, já participamos nesta tendência de mercado. Basta só pensarem se vocês já têm Netflix, se já têm Spotify, ou mesmo se já vão a um ginásio, em que todos nós pagamos uma subscrição mensal por usar esses mesmos serviços. Pois bem, a MWR Life, juntamente com a Travel Advantage, que é o nosso ecossistema, tem como modelo de negócio um modelo de subscrição. Só com uma grande vantagem. Enquanto que eu for membro de um ginásio, vou dar-vos este como exemplo, quer eu vá, quer eu não vá, eu pago essa subscrição, eu pago essa mensalidade. Quer eu consuma ou não consuma todos os vídeos ou todos os filmes que estão no Netflix, eu pago toda essa mensalidade. Pois bem, aqui a MWR Life veio fazer uma disrupção neste modelo de subscrição. E quando eu digo disrupção, significa o quê? Veio quebrar ao mesmo tempo uma tendência que já existe, que é a tendência de subscrição, mas faz com que nós todos, enquanto membros, enquanto participantes deste mesmo clube, tudo aquilo que nós, enquanto subscritores, temos para pertencer, tudo isso reverte para nós. Mas já vamos falar disso mais à frente. Todos estes vídeos que vocês vão vendo aqui, todas estas imagens, já são membros que estão no clube já há algum tempo, outros acabaram de entrar, mas o que vocês estão a ver aqui são experiências, já são vida real a acontecer. Porquê? Porque entenderam que pertencer a um clube que tem um modelo de negócio que faz parte de uma tendência real de mercado, permite-lhes também ter acesso a benefícios que são exclusivos, que mais ninguém tem, e que eles acabam por viajar, acabam por usufruir de uma forma muito mais inteligente. Temos desde aqui alguns exemplos de pessoas que já viajaram por mais de 20 países. Quantos de nós não conhecemos amigos nossos, familiares, que têm como quadro de sonhos viajar, ir para aquele destino mais exótico, levar a sua própria família, mas ao mesmo tempo, ainda que tenha condição financeira para o fazer, todos nós, obviamente, gostamos de ter mais benefícios e temos mais descontos. Isto chama-se viajar de uma forma muito mais inteligente. E ainda que, repito e volto a repetir,
ainda que eu tenha mais condições financeiras para o fazer, eu prefiro fazê-lo de uma forma muito mais inteligente. E então, para nós, enquanto participantes deste clube, nós temos 3 formas de adesão, ok? 3 formas de adesão. Eu posso ser um cliente em que eu quero ter alguns dos benefícios. Não tenho todos, atenção, eu não tenho acesso a todos os benefícios, porque eu sou uma mera cliente, mas eu quero usufruir de 150% da garantia do melhor preço. Quem não quer? Quem são as pessoas que não querem viajar e poderem ter esta garantia que estão a ter os melhores descontos, que estão a ter os melhores benefícios? Então, se eu sou uma pessoa que gosto de viajar e que gosto de ter acesso a descontos, eu posso ser uma cliente deste clube, repito, em que tenho acesso a algumas das vantagens, alguns dos benefícios, somente por 20 dólares por mês, em euros, estamos a falar de 17 euros por mês. É a minha subscrição que me permite viajar e ter acesso a alguns descontos e ainda assim ganhar créditos de viagem. Mas mais à frente vocês vão perceber para que é que estes créditos de viagem servem e porque é que eles são tão úteis. Se eu entendo que eu posso ser membro, é como se fosse um membro premium de todo este clube, em que eu posso ter acesso a todas as vantagens, a todos os benefícios que a plataforma me dá, então eu quero ser um membro elite. E como membro elite, eu tenho uma subscrição de 119 dólares por mês, mais ou menos 100 euros mês, em que eu tenho uma taxa de ativação, sim, mas em que eu tenho acesso a todas estas experiências, a descontos, a cruzeiros, a tudo o que seja benefícios que o clube me oferece. E, por eu ser um membro elite, eu, sempre que pago a minha subscrição, reverte para mim 120 pontos de fidelização. E vocês vão entender, como eu falei no caso do cliente, como é que isto pode servir para nós enquanto membros. Porque lembram-se da primeira parte desta apresentação. Eu falei-vos que a MWR Life é um clube privado. E nós, como membros, podemos estar de 2 formas. Enquanto membro que eu usufruo de toda a plataforma em que eu viajo e eu tenho acesso a benefícios de uma forma muito mais inteligente, mas também posso ser um membro em que usufruo de tudo isto e também partilho com outras pessoas. E a partir do momento em que eu partilho com mais pessoas, como é que elas também podem ser membros e podem usufruir disto, eu acabo por ganhar como um lifestyle ambassador. No fundo, em português, vá, porque este é o título que nós nos chamamos todos enquanto membros do clube, somos uns embaixadores de lifestyle. E eu gosto do nome, porque se eu quero algo para a minha vida que faça sentido, do qual eu possa também tirar uma contrapartida financeira, eu quero que seja um estilo de vida mais adequado àquilo que eu procuro e aquilo que eu ambiciono na minha vida. Eu sou membro elite, mas eu percebo que existem vantagens em eu poder ser um membro turbo. E no caso do membro turbo, eu duplico as minhas vantagens, neste caso, aos pontos que revertem da minha subscrição. Mais à frente, não tentem entender tudo isto ou se fica alguma dúvida. Numa primeiro olhar de tudo isto que nós estamos a apresentar, pode suscitar dúvidas, mas todas as dúvidas e todas as questões vão ser esclarecidas à medida que nós vamos avançando na nossa apresentação. Mas só para vocês reterem, temos 3 formas de podermos aderir a este clube, sendo um cliente elite, e se eu quero tirar contrapartidas e dobrar a minha experiência, no fundo, em poder ter mais vantagens, eu torno um elite turbo. Agora, olhem para aqui, para esta imagem. Eu falei-vos no início de experiências. Este é o exemplo de uma experiência. Muitas das pessoas têm como sonho ou como desejo visitar o Dubai. Esta é uma das experiências que a empresa proporciona. Recordam-se que eu vos disse, o luxo mudou. Hoje em dia, todas as grandes cadeias de luxo, de marcas de luxo, perceberam tudo isto. O luxo passou a ser acessível a todas as pessoas. Então, todas as marcas de luxo tiveram que reinventar o conceito para que tornassem as experiências a quem os procura algo que seja diferenciado. E nós temos isto com a nossa plataforma. Nós temos experiências pensadas para toda aquela pessoa que tem um sonho, que tem um desejo de viajar, neste caso o Dubai, possa, durante aquele período em que está a viajar, poder usufruir do melhor
que a experiência, que o destino lhes possa oferecer. Então vocês podem ver aqui esta experiência, que neste caso é em setembro, vai ser em setembro deste ano, 14 a 17, em que tudo aqui está incluído, desde o transfer, desde um quarto premium, desde o acesso ao parque aquático, que faz parte do Hotel Atlantis, que nós vemos aqui na imagem, também como podemos experienciar o acesso à piscina, uma das piscinas mais icónicas do Dubai neste momento, que é no Hotel de Address, tal como podermos ter uma refeição nos restaurantes mais requisitados, com listas de espera, ou também um espetáculo que existe no Dubai, que é algo que todas as pessoas que visitam a cidade querem viver, querem assistir, tudo isto completo. Então, quando nós mostramos isto, é uma experiência da qual a pessoa vai ter, mas vai trazer de lá experiências, vai trazer de lá memórias, porque vai conseguir usufruir de tudo isto. Agora, uma experiência destas tem um custo, certo? E vocês veem aqui este valor de 1.599 por pessoa. E posso-vos dizer que este valor fica aquém, ainda assim fica muito aquém, se vocês fossem individualmente usufruir de tudo aquilo que está aqui nesta própria experiência. Eu falo de conhecimento próprio, eu vivi durante perto de 9 anos no Dubai, conheço cada um destes sítios, mentira, não conheço esta piscina infinita, porque já estou há alguns anos aqui, regressei a Portugal e esta piscina é mais recente, esta piscina é infinita, mas muitas das imagens que muitas das vezes nós vemos no Dubai aparece, mas tudo o resto eu posso-vos dizer que todas estas experiências, se nós quisermos fazer de uma forma individual, ficava muito acima de todo este valor. Agora nós, enquanto membros exclusivos deste clube, temos este valor por pessoa, mas vocês veem que nós também temos aqui um valor de 500 pontos, que é os pontos de fidelidade. Os tais pontos que eu vos falei, que nós, por sermos membros e por nós, da forma como nós aderimos ao clube, nós acabamos por ter. E todos estes pontos são deduzidos ao valor da própria experiência. Então, uma experiência que custava 1.599, deduzindo os 500 pontos de fidelização que nós temos em carteira, fica uma experiência por 1.099 euros. E posso-vos dizer que vimos de lá de coração cheio, porque conhecemos, porque vivemos, experienciámos tudo aquilo que era difícil. Nós, se fôssemos ao Dubai de alguma forma, podemos ter toda esta experiência. E aqui ficam alguns exemplos de outras experiências que nós temos, não só no Dubai, em Atenas, temos aqui os Açores, temos aqui a Madeira. Quando falamos em experiências, não falamos só em viagens em si, falamos também em espetáculos, como por exemplo o Ferrari, como por exemplo irmos assistir a uma corrida de Fórmula 1. Tudo isto são experiências que são concebidas pela própria empresa para que nós, membros, possamos ter a melhor memória, a melhor conexão possível. E todas estas experiências, reparem, todas elas nós podemos deduzir os nossos pontos de fidelização. Então, todos aqueles valores, se nós deduzirmos os pontos que nós temos, reparem quanto é que estas experiências, para nós, enquanto membros, podem ser. Qualquer pessoa pode ter acesso a estes valores? Não. Ok? Todos estes valores são só exclusivos dos membros que fazem parte deste clube. Há pouco eu falei-vos do cliente. Um cliente que queira também ter acesso a descontos e quer ter acesso à nossa plataforma. Pois bem, por ser cliente e por pagar uma subscrição de $20, tem acesso a muitos dos nossos benefícios, mas, por exemplo, a estas experiências só nós, enquanto membros Elite e Elite Turbo. Portanto, temos aqui um benefício acrescido por nós sermos membros fiéis. E aqui muitas outras das experiências que nós temos. Agora, a verdade é esta. Muitas pessoas não conseguem, numa fase inicial do seu plano de carreira, se é isto que querem fazer de vida, como eu e o meu marido fazemos isto a tempo inteiro, muitas das pessoas trabalham por conta de outrem, certo? E têm as suas próprias vidas e só conseguem viajar uma vez ao ano. Por ser um membro fiel e por fazer parte deste clube, se não usufruiu de mais nenhuma experiência durante o ano, pode, no final dos 12 meses, ter uma experiência completamente gratuita para 2 pessoas. Estes benefícios
só estão disponíveis a quem é membro fiel e quem está neste modelo de negócio e que nós conseguimos entender os benefícios que nós, enquanto membros, temos. Então, eu volto a repetir isto, eu vou tirar aqui o som só deste vídeo. Espero que agora vocês consigam me ouvir enquanto eu estou a passar estas imagens. Estas imagens, mais uma vez, são experiências reais de membros que usufruem do nosso clube, em que viajam. Temos aqui Abu Dhabi, temos aqui também Dubai, temos aqui viagens de cruzeiro em destinos exóticos. E tudo isto são membros que já usufruem destas Life Experience. Volto a referir, todas elas disponíveis para nós enquanto membros. No final de 12 meses, se não usufruímos dos nossos pontos de fidelização, podemos ter uma viagem completamente gratuita para 2 pessoas. Eu acho que isto, quando nós olhamos para estas imagens e nós vemos isto, nós conseguimos nos rever, ou pelo menos ambicionar, ter uma forma de estar na nossa vida e proporcionar aos nossos isto que nós vemos aqui. E é isto mesmo que nós, enquanto comunidade, temos para dar a cada vez mais pessoas, mostrar a cada vez mais pessoas. Experiências são ótimas. Tudo aquilo que eu vos mostrei até aqui, viajar, conhecer destinos exóticos, poder ter o melhor preço, é fantástico. Mas a verdade é que muitas das vezes nós em dia hoje vemos as pessoas cada vez mais desconectadas, cada vez mais desligadas. Às vezes nem é com o mundo em si, é consigo próprias. E quando eu vos falei no início desta apresentação que o nosso projeto assenta em 3 pilares: experiências, comunidade e crescimento. E nós podemos ter todas as experiências do mundo, podemos ter acesso a tudo aquilo que o dinheiro até pode comprar, mas se nós não nos sentimos parte de algo maior, de uma comunidade que está aqui para nos ajudar, que está aqui para que nós possamos viver tudo isto enquanto equipa, enquanto membros satisfeitos, as coisas deixam de fazer sentido. Então, todo o projeto está concebido para que nós, enquanto membros, enquanto equipa, nós possamos estar e usufruir de todas estas experiências também todos juntos. Estas imagens que vocês veem aqui, este vídeo que vocês veem aqui, são algumas, da mesma forma que vocês já viram outros vídeos que eu já passei, são equipas que, quando marcam estas experiências, quando eles chegam ao destino, está toda uma comitiva para os receber, para que as pessoas possam sentir-se parte, para que possam sentir-se integradas. E quando nós sentimos tudo isto, nós sentimos que pertencemos a algo. Se nós sentimos que nós temos acesso a algo que mais ninguém tem, porque todo o conceito de experiências com esta oportunidade muda. Se nós sentimos que nós temos uma equipa que nos suporta, que podemos viajar juntos, podemos crescer juntos, tudo isto aumenta a nossa crença. E quando nós temos a nossa crença completamente em que acreditamos naquilo que nós temos nas mãos, mais facilmente partilhamos com o outro, com o nosso próximo, porque sabemos é bom para nós, é bom para mais pessoas. E nós queremos trazer os nossos, nós queremos trazer mais pessoas que têm também como ambição poder querer mais da sua vida, e então nós aí construímos comunidade. Se não existe comunidade, não existe nada. Nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, mas para além da sociedade que nós vivemos, que muitas das vezes desconecta-nos e isola-nos uns dos outros, é bom que nós possamos também, em comunidade, sentirmos que pertencemos a algo. E é isso que esta empresa nos dá a todos nós. Então, se nós olharmos para tudo isto que eu falei até aqui, é muito mais que uma adesão, é muito mais daquilo que nós, de alguma forma, como membros, temos acesso. Faz parte de todo um ecossistema que toda a empresa cria para que nós, enquanto membros, enquanto promotores também deste estilo de vida, possamos também levar isto a cada vez mais pessoas. Quando fazemos isto, nós passamos a construir algo muito maior do que nós, passamos a construir vida. Essa é a minha razão, é por isto que eu estou aqui. Toda a minha experiência em network marketing, tudo aquilo que há 12 anos atrás me falaram que era possível poder construir a partir de casa, poder ter um estilo de vida em que me ambicionasse, poder crescer enquanto pessoa, poder me desenvolver enquanto pessoa e poder permitir dar isto a cada vez mais pessoas, fez com que eu acreditasse neste modelo de negócio. Hoje, enquanto membro exclusivo deste clube, enquanto membro desta empresa, eu consigo ver que tudo aquilo que eu procurei ao longo destes anos
e que eu não tinha experiência alguma, eu consigo encontrar uma casa, eu consigo encontrar algo do qual eu me identifico e sempre que eu tenho aquilo que eu gosto mais de fazer, que é viajar, que é ter momentos, que é ter experiências, que é ter memórias, se eu junto a isto a uma comunidade que tem a mesma mentalidade que eu, que quer o mesmo que eu, não estamos aqui para ganhar trocos, não estamos aqui para ganhar o que eu chamo o pocket money para pagar aquela despesa ou outra, estamos aqui para realmente crescermos. Tudo isto faz parte de algo maior. E quando assim é, eu cresço. Quando eu cresço, eu quero crescer, mas não consigo crescer sozinha. E para crescer, eu tenho que ter mais pessoas. Por isso é que nós estamos aqui hoje a assistir a esta apresentação uma quarta-feira, para que nós possamos entender como é que isto pode começar a fazer parte das nossas vidas. Mas para crescer, para eu poder ter todas estas experiências, para eu poder fazer parte de uma comunidade, eu preciso também de um plano de incentivos que me faça acreditar e que me faça correr atrás. Não sou eu que vou-vos passar agora esta visão, vou-vos deixar com o Márcio, o meu marido, o meu parceiro, não só de negócio, parceiro de vida, e ele vai-vos agora mostrar como é que, de uma forma simples, assertiva, como é que nós então podemos participar de todo este crescimento, enquanto nós, enquanto pessoa, nós podemos ter este plano de incentivos agregado a toda esta experiência que nós temos aqui com a MWF Life. Márcio, passo para ti agora como crescer com este plano. Olá, boa noite a todos. São super entusiasmados, certamente como eu, e quando nós temos a nossa mulher feliz, quer dizer que está tudo bem, não é? E realmente é incrível. O meu nome é Márcio Longa, sou o marido da Ana, que esteve a apresentar este projeto até aqui. Se estás a ver agora em direto ou se estás a ver esta gravação, realmente isto fez todo sentido para nós, desde termos experiências exclusivas, desde pertencermos a um clube privado, desde pertencermos a uma comunidade que todos temos a mesma direção, o mesmo caminho, e quando isso nós começámos a analisar e disse, uau, realmente é verdade. Quando eu olhei e vi o crescimento desta empresa, estava nas tendências do mercado, no método de subscrição, fez todo sentido para mim. Porque se nós pensarmos um bocadinho e fazermos uma reflexão, o que é que todos nós queremos desde que começámos a pensar em ganhar dinheiro, desde que começámos a raciocinar o que queríamos para a nossa vida, foi criar um valor residual. Que quer queiras, quer não, foi criar alguma coisa que te pagasse enquanto estivesses a dormir. E normalmente nós pensamos logo em quê? Ok, vou criar o meu próprio negócio. Isso é uma das primeiras coisas. Vou criar o meu próprio negócio. Ou vou comprar casas ou apartamentos para arrendar. Para poder arrendar e usufruir desse valor, não é? Mensalmente. E aí estás a criar um valor residual, que é algo que tu recebes dinheiro sem depender do teu trabalho, não é? E só que se nós analisarmos bem a realidade e fizermos uma reflexão, quanto custa ter um negócio próprio? Eu falo por mim. Eu tive uma fábrica de móveis de cozinha que me custou mais de 500 mil euros de investimento. Qual foi o tempo de recuperação? Anos e anos e anos, uma coisa absurda. Ahm, a mesma coisa com comprar apartamentos. Ok, quanto é que custa um apartamento? Quanto é que custa uma casa? Custa imenso. Sabes quanto é que te vai dar de retorno para tu recuperares o teu investimento? São 30, 40 anos, ou mais, ou se calhar nunca o vais recuperar. Além de que vais ter inquilinos, que vai-te dar dores de cabeça, vais ter despesas desde IMI, tudo e mais alguma coisa, e para teres um rendimento que te dê essa sobrevivência, se calhar tens que ter 1 milhão ou 2 milhões para comprares 4, 5, 6, 10 casas, para que tu possas ter essa rentabilidade. E quando eu olho para o método de subscrição, isto é tão básico, tão simples, que se todos fizermos a mesma coisa, isto é um ciclo, toda a gente ganha dinheiro de uma forma tranquila, em paz e sem poder trabalhar muito. E aqueles 12 meses que a Ana falou, e que é a realidade, que as pessoas trabalham 11 para ter um mês de férias, reverte-se. Então trabalhas um mês para teres 12 meses de férias. Ou melhor, trabalhares de uma forma que te dê que eu costumo dizer, quando tu trabalhas em algo que te satisfaz e que te dá aquilo que tu sempre ambicionaste, deixa de ser um trabalho, passa quase a ser um hobby, não é? E é exatamente isso que esta empresa faz, que a MWR faz e criou, foi isso, ok? Em que tu pudesses ter um rendimento,
ok? Tu pudesses ter um rendimento que te desse tudo isso. E vê este vídeo que faz parte do crescimento da empresa e já vais perceber o porquê. Eu vou meter o som um bocadinho mais alto. Welcome to Welcome 2026. This is the moment. This is the shift. One weekend that changes everything. New vision, New level, new level. new life begins now. Welcome to life. Welcome to Elevation 2027. This is the moment. This is the shift. One weekend that changes everything. New vision, new level, new life begins now. Welcome to Elevation 2020. E quando tu olhas para isto, quando tu ouves esta música, o que é que te faz? A mim dá-me ganas. Dá-me ganas e digo, uau, é isto que vai acontecer. Tu viste pessoas a passar neste palco, neste vídeo, que já começaram há alguns anos atrás, sem fazerem aqueles investimentos loucos de teres o teu próprio negócio, de comprares casas por aí fora, e hoje ganham verdadeiras fortunas. E quando eu digo verdadeiras fortunas, digo-te 200, 300 mil ao mês, diariamente, valores muito grandes. Ok, vai acontecer com todos? Não. Ok, não vai acontecer, depende do trabalho, da dedicação, do empenho de cada pessoa. É normal, porque antes de eu te falar de tudo isto, claro, todos estes valores, tudo aquilo que estás a ver é simplesmente para fins informativos, para tu perceberes que é possível qualquer pessoa também atingir esses valores. Ok? Atingir tudo isso. Claro, com trabalho, com dedicação. Aqui tu vês algumas das ferramentas que a empresa utiliza para quê? Para tu cresceres, para tu evoluires. Porque tu podes querer ter tudo isso, mas se tu não evoluires mentalmente, dificilmente consegues atingir estes valores. E este evento foi agora em abril na Turquia e realmente foi impressionante com tudo que está a acontecer. E neste momento é o momento da empresa. É agora que ela está a evoluir. E a empresa criou um plano de incentivos mais revolucionário do mercado, sem ser volátil, sem teres que fazer stocks, sem teres que estar a criar necessidade, seja a quem for. Porquê? Porque as pessoas já têm essa necessidade, as pessoas já têm férias todos os anos, as pessoas já viajam todos os anos e tu não precisas de ser promotor de viagens, estar a vender viagens, não precisas nada disso. Não fazemos orçamentos, não fazemos nada disso. A pessoa pertence a um clube privado que vem através de um convite de alguém e depois, dentro de tudo isso, vai usar todos esses benefícios. E agora o que mais interessante, tu imagina o continente, ok? Tu quando vais às compras do continente, e isso a Ana falou um pouco quando estava a fazer a sua apresentação, quando tu vais ao continente, fazes compras, recebes dinheiro de volta para utilizares na próxima compra. A nossa vantagem como membros, tudo o que tu utilizas dentro da plataforma, seja uma estadia, seja uma experiência, seja o que for, tu vais receber cashback para utilizares nas próximas experiências que possas fazer, nas próximas viagens, em tudo aquilo que tu vais utilizar, tu podes receber para trás. E então a empresa criou um plano de incentivos que paga cerca de entre 80% e 85% aos seus membros, aos seus embaixadores, e isso realmente é extraordinário. Passando aqui a pessoa que quer ser realmente um embaixador, ela tem
anualmente um valor de 99 dólares, estamos a falar cerca de 85 euros, por aí mais ou menos, e que tu vais ter aqui uma academia com formação passo a passo, com tudo o que tu tens que te desenvolver, desde vídeos, desde landing pages, desde treinos, desde planos de marketing, desde estratégias, tudo tens na academia, ferramentas que já estão preparadas, linkadas a ti como embaixador, uma wallet onde tu vais receber os teus pagamentos, ok? E realmente é extraordinário, por 99 dólares ano, 85 euros em Portugal. Se tu tiveres uma loja, quanto é que tu pagas ao teu contabilista, o teu próprio negócio? Quais são as tuas despesas mensais? Desde rendas, desde empregados, tudo e mais alguma coisa. Pessoal, é isto que nós temos que pensar, é isto que nós temos que analisar. E dentro de tudo isto, é extraordinário as vantagens que nós temos. Passando aqui um disclaimer, como eu te disse, tudo aquilo que tu vais ver é simplesmente para fins informativos e educacionais. Ok? Então, tu, ao seres um embaixador, ao fazeres um cliente, o cliente é um VIP, como tu podes ver aqui, ele vai pagar 20 dólares e sabes quanto é que tu ganhas? Ganhas 20 dólares, ganhas 100%. Uau, isso é extraordinário. 100% é para ti como embaixador que fizeste um novo cliente. Tens os benefícios, dás a oportunidade a outras pessoas também os terem e tu recebes 100%. Ótimo. Qual é a subscrição desta pessoa? São 20 dólares mensalmente. Ok? Se tu fazes um embaixador elite, é uma pessoa que quer ser um membro, que também quer desenvolver a oportunidade, tu vais ganhar 40 dólares. E se ele viu as grandes vantagens, como eu vi, e a maior parte das pessoas, e ele faz um upgrade e é um turbo, e tu ganhas 80 dólares. E isso é extraordinário. Se tu fizeres isto nos teus primeiros 21 dias, tu podes ganhar 450, ou seja, qual foi a tua joia que tu pagaste, estamos a falar cerca de 500, se com tudo aquilo que tu ganhaste para trás, 80, mais 80, mais 80, mais 80, ok, mais 80, mais 80, ainda vais ganhar mais 450. E isso é extraordinário, porque esta empresa viu logo desde o início foi, se tu queres uma oportunidade nova, se tu queres ganhar dinheiro na tua vida, então, se estás a começar agora, é agora que tu tens que ganhar dinheiro. Não é quando tu estás lá em cima ou já passaram 6 meses é que tu vais ganhar dinheiro a sério. Não, é logo desde o início. E isso para mim fez todo sentido. Então, se tu na primeira semana, nos 7 dias iniciais, tu fazes 2 embaixadores, tu vais receber 150. 2 embaixadores Elite ou Elite Tour, tu recebes 150. Se nos segundos, ou seja, na segunda semana fazes mais 2, mais 150. E se fazes mais 2 na terceira semana, mais 150. Mas podes fazer tudo isto no mesmo dia e recebes 450. E isso é extraordinário. Dar valor às pessoas numa fase inicial. Logo, desde o início. Ok? Quando temos aqui um Builder Bonus, que é aquilo que eu chamo o bónus construtor, tu podes ganhar ainda mais entre 10 a 250 dólares por todas as pessoas que entram dentro aquilo que nós chamamos dentro do teu clube, ok? Então é muito interessante, porquê? Então, se tu és uma pessoa que és um embaixador e tu já és um silver, então em vez de ganhares 80, ganhas 100, ganhas 80 mais 20. Se tu és um gold, ganhas 80 mais 40. Se tu és um platino, ganhas 80 mais 60. E posso dizer que é fácil atingir estes patamares. E se tu já algum dia desenvolveste esta indústria, olha o interessante, nunca há fecho de mês, nunca zera, nunca precisas de fazer inventário, não precisas fazer nada disso. E isso para mim é extraordinário. Uma questão de tempo, tu podes atingir qualquer um destes patamares. Quando nós passamos para o Boost Bónus, de segunda a domingo, perdão, de segunda a domingo, se dentro do teu clube privado entrarem 6 novos embaixadores, não interessa se és tu que colocas ou não. Okay? Não interessa. Pode ser a tua equipa. Tu ganhas mais 600. Se tu és um platino, que é o terceiro patamar, se entram 12 novos embaixadores de segunda a domingo, tu ganhas mais 1200. Uau, já reparaste o valor que as pessoas que se pode ganhar logo numa fase inicial? 85%. É muito valor. Okay? É muito valor logo numa fase inicial. Além de que existem outros bónus, desde bónus para teres um carro novo, okay? Desde 20%, como tu viste ali, okay? Quando tu chegas a um patamar de jato, etc. 6 bónus diários, 2 semanais e 2 mensais, perdão, e 1 semanal. Mas o mais interessante é que se tu dás a oportunidade a 3 novos embaixadores Elite ou Turbo, tu vais ganhar
a tua subscrição gratuita. Ok? Porquê? Porque vais começar a receber $4 ao dia. $4 vezes 30 dá 120. Está paga a tua subscrição. Então quer dizer que tu vais usar tudo dentro do clube sem pagares. Sem pagares a tua subscrição. Ou seja, vais receber os dólares de viagem, os pontos de fidelidade, ok? Os créditos de viagem, sem teres que estar a pagar a tua subscrição mensal. Porquê? Porque tu deste a oportunidade a 3 pessoas. Pode ser só a 2. Imagina, fazes-me a mim, eu achei muito interessante, sou embaixador, fazes a outra pessoa que também é embaixador, mas eu também quero fazer o mesmo. E eu faço a outra pessoa. Já tens 3 e já tens a tua subscrição praticamente paga, ok? E isso realmente fez todo sentido para mim. Quando tu olhas para este gráfico, se dividires todos estes valores por 30, quer dizer que tu vais passar a receber este valor. E não estão aqui todos, ok? Só estamos a falar até Black Diamond. É só dividir por 30 dias e vais começar a receber diariamente no teu back-office, ou seja, no teu escritório virtual, um valor. Cá está, Silver, são $4 ao dia. Gold, são $10 ao dia. Platino, são $15 ao dia. Titânio, são $25 ao dia. Todos os dias. Não interessa se tem movimento ou não tem movimento dentro da tua loja, vamos chamar assim. Enquanto se tu tiveres uma loja, tens valores fixos, que tens que os pagar, haja movimento ou não, ok? Aqui não. É ao contrário. Tu recebes um valor fixo, haja movimento ou não. Isso realmente é extraordinário. E isso encantou-me, este plano, realmente. Depois tens recompensas. Conforme a pessoa vai progredindo dentro da sua carreira, tem desde vouchers, experiências, retiros, cash, como o Rubi 5.000, triplo 25.000, viagens exclusivas, com transfer, com mordomo, com chefe de cozinha, com tudo incluído. Ou seja, tu vivenciares aquilo que é realmente uma experiência de uma pessoa com muito valor financeiro, ok? Com muito valor financeiro. E também aquilo que eu te posso dizer de uma fase inicial, se nos primeiros 21 dias tu trouxeres 6 novos embaixadores, tu vais ganhar $1.100. 6 novos embaixadores. Não é nada difícil, é tudo uma questão de dedicação, de empenho. Tu vês que tem valor para ti e tu vais buscar esse valor. Então, é fácil? Não, mas pode se tornar muito simples. Fácil partilhar? Claro que é. Tens um negócio próprio? É fácil? Sim, é muito fácil. Mas pode ser ainda mais simples, ok? Tu começares a desenvolver esta oportunidade. Okay? Os incentivos são para a pessoa se sentir entusiasmado, para a pessoa começar como um plano B, sem prejudicar aquilo que faz atualmente, e quem sabe passar a um plano A, como eu tenho, que há 11 anos nós trabalhamos a partir de casa, sem horários, sem patrões, sem nada disso, ok? E mas a parte boa, e eu sei que a maior parte das pessoas queria isso, mas tens que ter autodisciplina, tens que crescer, tens que te cultivar mentalmente, ok? Para tu poderes realmente evoluir. É só uma questão de tu olhares para todas as pessoas bem-sucedidas do mundo e todas dizem o mesmo. Disciplina, consistência, persistência, ok? Disciplina, consistência, persistência, todas, queiras, quer não. É assim que as coisas funcionam, ok? Para tu teres uma ideia, a empresa tem 13 anos, começou já faz bastantes anos, ok? Há 13 anos atrás já passou por tudo aquilo que tinha que passar, por todas aquelas fases que são menos boas, que as empresas normalmente entram ali nos primeiros 3 a 5 anos, ok? São para tu veres se é uma empresa sólida. Então, em 2016, 3 milhões, vê bem. 2024, 75 milhões. Veio o Covid, lembras-te? Veio o Covid. 2025, 118 milhões. O mais interessante, 85% desse valor é distribuído para os seus membros. E em 2026 já se prevê mais de 300 milhões. E de uma forma muito simples. E tu dizes assim, mas como é que é possível 85%? Fácil. Estamos a falar de um infoproduto. É criado uma única vez e é vendido ilimitadamente. Claro, tem upgrades, tem atualizações, tem tudo isso. Uma empresa de produtos é impossível fazer isso. Porque tem a parte logística, a parte científica, a parte de comprar os materiais, de fazeres tudo isso. Okay? Então tu podes ter todos estes benefícios e ganhares um valor muito, muito, muito elevado mesmo. Ok? Então, para quem é isto?
É para todas as pessoas que realmente vejam a oportunidade, queiram mais da vida, que queiram mais experiências, que queiram o sentimento de comunidade, queiram ter mais crescimento, porque tu não queres daqui a um ano, daqui a 2 anos, tu pensares, uau, porque é que eu não comecei no ano passado, ou quando eu vi esta apresentação, ou quando me enviaram esta gravação? É a mesma coisa que aprender inglês. Eu faço muito esta comparação. Hoje, se tu não sabes fazer inglês, imagina tu, há um ano atrás, há 2 anos atrás, dizes assim: eu vou aprender inglês e tu começares a aprender todos os dias. Hoje sabias falar inglês ou não sabias? Essa é a realidade. Sabias falar inglês, ok? Ou pelo menos desenrascavas-te. É tudo uma questão de decisão. Mesma coisa, eu vou para o ginásio. Não, eu vou depois. Ainda sempre a adiar, não é? E porquê é que não vais? E porquê é que não és disciplinado em relação a isso? Ok? Essa é a grande diferença. Então, a oportunidade que nós temos em mãos é para todas as pessoas que realmente queiram mais da vida, que percebam que ah, podem usufruir de muito mais e que a única coisa que fica quando tu te fores embora ou eu me for embora são as experiências que tu viveste com as pessoas que mais amaste. Seja a tua família, os teus amigos, seja o que for. São as experiências. É isso que eles se vão recordar. Porque carro, casa, conta bancária, joias, o que for, fica cá tudo. Ok? Fica cá tudo. Ainda há uns dias vi um vídeo muito interessante feito onde toda a gente vai parar. Ok? E isso faz-nos pensar, faz-nos refletir. E a vida passa demasiadamente rápido. Ontem fiz 18 anos, estou a fazer 50 anos. Ok? Tudo passa a uma velocidade alucinante mesmo. Ok? Então, a pergunta que eu te faço é: vamos trabalhar juntos? Vamos começar a criar memórias, vamos começar a ver a vida de uma forma diferente. Isso foi aquilo que eu comecei com a Ana, dentro desta área, desta indústria, desta empresa, há algum tempo, há 2 meses atrás, sensivelmente. Está tudo muito no início, estamos todos muito a começar, as coisas estão a acontecer a uma velocidade muito grande. É a altura ideal para tu te posicionares, para falares com a pessoa que te convidou estás a ver esta gravação ou a estás a ver agora em direto, falar já com ele, porque tudo está a acontecer, ok? Tudo está a acontecer muito rápido mesmo, ok? Desde já, muito obrigado, obrigado pela tua presença, obrigado por ouvires esta apresentação, porque aquilo que me apetece é gritar ao mundo a felicidade que nós temos. Hoje, uma quarta-feira, que a maior parte das pessoas estão a trabalhar, tive o privilégio de estar na praia há algum tempo, a apanhar sol, com um dos nossos filhos, nós temos 6, um dos nossos filhos que estava presente, para podermos ter essa liberdade, quanto a maior parte das pessoas estava a trabalhar. Ok? É isso que às vezes nos faz pensar e agradecer a bênção que Deus nos deu, ok? De podermos ter esta liberdade. E tu também a podes ter. Depende de ti, exclusivamente. Ok? Exclusivamente depende de ti. Ok? As decisões, eu digo sempre isto, sempre, uma frase que me acompanha há anos. As decisões do presente são o reflexo no futuro. Onde tu estás hoje foi uma decisão que tomaste lá atrás. Onde vais estar daqui a uns tempos vai ser uma decisão que tu vais tomar agora. Ok? Vamos ver se aqui há alguma pergunta. Se alguém tem aqui alguma dúvida. Vamos ver aqui. No chat. Podem escrever se tiverem alguma dúvida. Como a Mafalda disse muito bem, vão colocando aqui as questões. Se não tiverem dúvidas, ótimo, quer dizer que perceberam tudo. Maravilha. Ok? Se, ahm, se tiveres alguma dúvida e não queres colocar aqui, fala com a pessoa que te convidou, ele certamente te vai explicar, vai-te dizer qual é a melhor forma de tu pertenceres a este clube. Claro que se fez sentido para ti, se fez sentido tu agarrares esta oportunidade, apanhares o momento desta empresa. E uma das coisas que o nosso presidente disse numa entrevista que eu vi ontem, ok, que eu não sei, se há muitas pessoas que, quase a maior parte das pessoas conhece marcas, não é? Então, ele disse que a MWR vai ser a Hermé das experiências e das viagens que qualquer pessoa pode ter. É aquilo que eu digo. Se tu algum dia viajaste em business, numa viagem que fizeste, tu nunca mais queres voltar para trás para a económica. Nunca mais. Se tu entras nestas experiências, começas-te a desenvolver, começas a ter formações, começas a ir às experiências, tu nunca mais queres deixar. Porque vais perceber o que é bom, a parte boa da vida. Podes fazê-lo sozinho? Claro que sim. Vai ser a mesma coisa? Não.
E isso eu tenho a certeza absoluta. Ok? Desejo a todos uma excelente noite. Usufruem o máximo desta noite fantástica, que está um calor maravilhoso hoje. Que tomem a vossa melhor decisão, que falem com a pessoa que vos convidou e que venham fazer parte deste movimento. Obrigado a todos. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.